Olá, amigos do canal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos tentar hoje tirar algumas dúvidas dos participantes do canal, pessoal que postou aí comentários. Quero agradecer demais a audiência de vocês estarem aí clicando, dando like, divulgando o nosso canal. A gente tem crescido bastante, estamos chegando aí muito próximo de 2.000 inscritos, isso é um feito bastante interessante para a gente agradece realmente a audiência. Bom, eu vou responder rapidamente aqui algumas dúvidas que o pessoal postou aqui nos comentários dos vídeos. Vamos aqui pela ordem, né, dos mais recentes, né? Agradeço demais aí o apoio do colega Diego Manchester, né? Ele diz que as aulas têm ajudado ele bastante. O Francisco Franco, ele pergunta: no seu histórico salarial, nesse vídeo 41, no que tange a verbas comissões pagas, elas estão incluídas os repousos semanais remunerados contidos nos recibos de pagamento? Geralmente, Francisco, a gente quando vai calcular verbas que tem como base algumas verbas que estão constando no contra-cheque do empregado, a gente deve utilizar sim todas essas verbas, as comissões, no caso de comissões, as comissões pagas e mais o repouso semanal remunerado. Nós sabemos que aqueles empregados que trabalham, que recebem verbas variáveis, como as comissões, por exemplo, né? aquele empregado que trabalha por produção, o repouso semanal remunerado dele vem separadamente. Então, para eu utilizar essas comissões, essa verba que está no contra-cheque do empregado na base de cálculo das verbas, eu devo somar sim com o repouso semanal remunerado. O mesmo caso quando o empregado não é comissionista, ele tem apenas um salário fixo, eu utilizo o salário cheio dele. Nesse salário já está constando o repouso semanal remunerado. Então eu entendo que na base de cálculo deve-se usar o repouso. Nesse vídeo especificamente, a aula 41, eu não lembro se eu utilizei o repouso junto com as comissões, né? Pode ser que nesse caso aí não tenha, no contra-cheque não houvesse esse repouso e eu tenha utilizado só as comissões, mas o correto é você utilizar essas duas verbas. O Márcio pergunta o seguinte: qual a possibilidade de nos dar um exemplo de apuração das horas extras de um cartão de ponto cujos horários foram importados do Excel respeitando o formato CSV, considerando que se trata de uma jornada 5x1, nesta escala nem sempre a folga ocorria no sexto dia, ele diz, né? Ele diz mais que, por se tratar de um turno ininterrupto de revezamento, como parametrizar no PJ-ECALC as horas extras excedentes da sexta diária e 36ª semanal. E ele fala também aqui, no caso do item B, quando a jornada ocorrer no período noturno, como é que a gente faz essa configuração? Bem, Márcio, essa sua dúvida é bem complexa, né? Envolve vários assuntos. O PJ-ECALC, ele não tem uma flexibilidade que permita que a gente faça todos os cálculos com todas as variáveis possíveis no caso de uma jornada de trabalho. Nesse caso que você está trazendo aqui para mim, eu entendo que é mais produtivo você fazer esses cálculos por fora e não importar a jornada, ou importar a jornada para algum tipo de cálculo específico, mas é melhor você fazer essa contagem por fora no Excel e você importar somente as quantidades já. Então, nesse caso da jornada, por que eu falo isso para você? Essa questão da jornada diária e semanal, o PJ-ECALC não há como você compatibilizar essas 2 horas, porque um dos itens que ele fala aqui primeiro é que as 2 horas extras, as 2 primeiras horas extras tem um percentual separado. No sistema PJ-ECALC a gente tem como fazer esse cálculo. Eu estou aqui com o sistema aberto, eu vou até mostrar aqui para vocês. A gente entrando aqui na parte do cartão de ponto, a gente tem essa opção de marcar aqui apurar primeiras horas extras em separado, mas ela é incompatível com o cálculo da jornada semanal. Se você for utilizar essa opção, você vai ter que usar o cálculo diário. Então, tem algumas incompatibilidades nesse cálculo que você está sugerindo aqui que a gente faça.
Ele disse aqui também essa questão da jornada. O empregado que trabalha com turnos ininterruptos é aquele empregado que trabalha, numa semana ele trabalha de manhã, na outra semana ele pode trabalhar à tarde, na outra semana ele pode trabalhar à noite. Nós sabemos que a base de cálculo das horas extras, o adicional noturno na base de cálculo das horas extras deve ser inserido somente naquelas horas noturnas. Então esse empregado tem semana que ele faz horas extras, por exemplo, mas são horas extras diurnas. Na outra semana ele faz noturnas. Você não pode inserir o adicional de noturno na base de cálculo de todas as horas extras dele. Pelo menos é o que a regra determina. Então eu entendo que nesse caso, pela complexidade, é melhor você fazer a apuração no Excel à parte e importar apenas os resultados. Isso você vai fazer por meio da função aqui entrando no cartão de ponto, você vai entrar em grade de ocorrências e importar jornada. E aqui você vai importar apenas o total de horas extras realizadas e para você utilizar, para você não fazer o cálculo todo por fora. Só a parte de apuração da quantidade de horas extras você vai fazer a parte numa planilha do Excel, por exemplo. Voltando aqui às perguntas, Alana Oliveira diz: gostaria de saber se no PJE é consigo colocar os valores do depósito sexual para batermos do cálculo. Eu respondi aqui já, né? Mas eu vou complementar. Sim, Alana, a gente consegue fazer isso aqui por meio da aba atualização. Então você vai entrar aqui em dados do pagamento, vai clicar em novo e você vai lançar essas informações aqui. Se for um depósito recursal simples, for liberado todo para o reclamante, você vai entrar aqui em cima, você vai inserir a data do depósito ou a data do saque. Se você tiver o valor do saque melhor, por exemplo, R$6.000, você vai lançar aqui e aqui nessa parte inferior aqui onde tem crédito do reclamante, você vai lançar esse valor. Nesse cálculo aqui não está disponível porque esse cálculo aqui não tem nenhuma verba cadastrada, né? Eu abri um cálculo qualquer aqui, ele não tem nenhuma verba cadastrada. Você vai preencher esses campos e vai salvar. Você deve atentar aí para a questão dos períodos, né? Esse depósito recursal deve ser posterior à data da liquidação original do cálculo. Se você vier aqui em operações, liquidar, e a data do depósito, da dedução do depósito sexual deve ser uma data posterior a essa data da liquidação, e depois você vai lá na aba operação, na aba atualização, liquida a atualização e imprime. Ok, Alana? Espero que eu tenha lhe ajudado no PJCal, que ele tem essa possibilidade sim. A Jaqueline aqui pergunta, agradece pelos vídeos e pergunta quanto ao cadastro de mais uma reclamada, como faço para incluir mais de um reclamado no sistema. Jaqueline, eu respondi aqui para você, né, que o sistema PJCal que ele não tem essa opção de a gente cadastrar mais de um reclamado. A gente até tem a possibilidade de duplicar o cálculo, né, e usar para outros reclamados. Eu não sei se a pergunta era essa, se você pretende fazer um quadro de credores. Nós estamos, inclusive, trabalhando numa plataforma que a gente já utiliza aqui no Rio Grande do Norte de quadro de credores, que é muito eficiente, que é o Agendex. Existe a possibilidade de a gente até liberar isso para vocês, mas ainda está em fase de desenvolvimento. Então, o sistema PJCal que ele tem a possibilidade de você reunir vários credores, né, vários reclamantes no mesmo relatório. E aí você vai utilizar essa opção aqui em cálculo, mas aí todos os cálculos têm que estar fechados. Você vai entrar aqui em cálculo, relatórios por processo e você vai realizar essa junção. Você realiza vários cálculos com vários reclamantes, depois você consegue juntar esses cálculos num único relatório nessa tela. A exigência é que esses cálculos sejam liquidados na mesma data e que tenha os dados das partes dos reclamantes, CPF e os dados pessoais deles. Então você consegue fazer essa junção. No caso de reclamadas, ainda não. Prosseguindo aqui, o Ari Santos, né, parabeniza a gente aí pelas aulas. Muito obrigado pela audiência de vocês. O Milton, né, José Moraes Menezes, pergunta: quando o reclamante recolhe pelo teto, como fazer a previdência dele?
E aqui eu respondi, né? Olá, deve ser realizada a configuração no histórico salarial marcando o checkbox correspondente. Nós temos aulas falando sobre isso já. No nosso curso PJ Calc Plus a gente mostrou isso também com bastante detalhes, quais os reflexos dessa marcação. Isso importa diretamente no valor dos cálculos do reclamante e do reclamado, mas em linhas gerais essa movimentação é feita aqui por meio do histórico salarial. Então, se você entrar aqui num cálculo qualquer e você vier aqui em histórico salarial, você tem a possibilidade, abrindo aqui um histórico qualquer, de marcar a incidência da contribuição social. Então, se você marcar a contribuição social e disser que ela já foi recolhida, como nesse caso aqui, então o sistema vai apenas considerar esses valores para fins de cálculo das alíquotas, lembrando que isso vai influir também na questão dos juros de mora no cálculo final. Então a gente tem que ficar atento que isso pode alterar a alíquota da Previdência Social e pode alterar também os juros de mora do cálculo trabalhista que você esteja realizando. A Carla Samsung aqui diz que a melhor explicação sobre a utilização do PJ Calc é do Ricelmo, agradeço. O Sérgio aqui perguntando quando é que começa o nosso curso PJ Calc Plus. Nós estamos numa fase em que as inscrições estão abertas. É só você entrar lá no nosso site pjcalcplus.com.br e fazer a sua inscrição. Ok, meus amigos? Grande abraço para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.